Renato Meirelles hoje traz uma pesquisa mais super interessante para a gente entender um pouco mais do comportamento financeiro de uma parcela importante dos brasileiros. 5 em cada 10 brasileiros das classes C, D e E usam dinheiro de poupança e de restaurantes, comida, para apostas esportivas. Esse dado está numa pesquisa do Instituto Locomotiva, que foi feita entre 30 de agosto e 11 de setembro, com 750 entrevistados dessas 3 classes que eu mencionei, C, D e E. Esse número me surpreendeu, queria entender melhor um pouco mais desse comportamento e saber se ele é um fenômeno, digamos, ocasional ou não. Renato, bom dia. Bom dia, Sheila, Carlinha. Prazer estar aqui com vocês. E com um detalhe interessante. Eu estava ouvindo vocês com o Barão antes sobre essa questão que a Carlinha levantou de comunicação, né? E eu acho que a gente não precisa ir muito longe, não, buscando, será que eles enxergam a mesma luz que a gente, ouvem as mesmas palavras, as mesmas ondas sonoras? Para quem acha que a Carlinha estava viajando na maionese, eu sugiro casar. Quando você casa, você descobre que você não precisa ir para Marte para encontrar essa dificuldade de comunicação. Não, a Carlinha não está viajando. Tentem o casamento e vocês vão ver que isso é muito mais presente do que se imagina. Mas voltando ao tema. Extraterrestre, um desabafo, é um pedido de socorro, tô vendo nos olhos do Renato. Tá bom. O casamento é um grande desafio de comunicação. Estamos todos à procura da pedra de Roseta para conseguir enxergar essa comunicação. Mas vamos ao tema, o tema da coluna de hoje, que são as bets, né? Apostas esportivas online, que é basicamente a bet que hoje está bastante presente aí no dia a dia dos brasileiros. Eu vou tentar aqui não apresentar os dados sem fazer muito juízo de valor sobre esse fato. A gente sabe que até pouco tempo atrás as apostas eram super regulamentadas aqui no Brasil. A gente teve uma brecha aí da legislação em que se permitiu fazer apostas esportivas online. Hoje são grandes empresas que oferecem esse tipo de serviço aos consumidores. E o que a nossa pesquisa do Instituto Locomotiva apontou? Primeiro que isso é um dado bastante presente, né? Hoje 30% das classes C, D e E declara já ter feito ou fazer apostas esportivas pelos apps especializados, pelas bets. E desse é um número aí que a Sheila levantou com a gente. As pessoas que apostam tiram muitas vezes esse dinheiro da poupança, que já é uma poupança bastante curta, né? Uma poupança bastante pequena, eu diria uma poupança quase inexistente nessa parcela da população brasileira. Por que o consumidor das classes C, D e E fazem isso, ouvintes da Band News? Por uma razão muito simples. Eles têm certeza que é um investimento. Muitas vezes, nesse cenário de crise econômica que todos nós vivemos, o consumidor considera apostar uma chance de conseguir aquela grana extra que está faltando para chegar até o final do mês, né? A média de gastos hoje é de R$56 nas apostas, e tem um detalhe muito interessante, né? Nós temos aí 61%, 6 de cada 10 apostadores que afirma que já ganharam algum dinheiro nessa modalidade de aposta. É basicamente o seguinte: se é verdade que todo brasileiro é um pouco de técnico de futebol, ele acredita que nesse tipo de aposta ele depende mais do próprio talento do que da sorte para conseguir ganhar algum dinheiro. Nossa, assim, são dados alarmantes, de fato, das pessoas que talvez não estejam interpretando muito bem o que é que significa, né? Você botar dinheiro em aposta dessa forma. Enquanto você falava, Renato, o Douglas mandou uma mensagem dizendo: eu conheço um rapaz aqui do meu trabalho que gasta centenas de reais. Ele fala em R$500 aqui por mês em apostas esportivas. Eu perguntei, tá, mas é um cargo que paga muito bem e tal? Ele falou, não. Pior é que não é. Salário baixo e gasta muita grana com isso. Você imagina, né? R$500
se fossem, sei lá, poupados ou se fossem colocados em algum tipo de rendimento, a coisa seria diferente. Importância de educação financeira, né? Porque você Demais. entender isso como investimento, né? Como uma aposta de futuro é muito... Bom, aposta é, né? Mas entende como... Olhando ali no futuro como um ganho, né? Média de R$56 mensais, esse é o gasto, Renato? R$56 entre aqueles apostadores que jogam ao menos uma vez por mês, Carlinha. Nós estamos falando de uma grana que também mostra que o brasileiro também não está tendo muito para onde correr. Estou tentando apresentar esses dados, são dados alarmantes, eu concordo com a Sheila, mas que também demonstram essa situação de desespero aí para conseguir pagar suas dívidas, para conseguir colocar o que comer dentro de casa. O detalhe interessante é que essas apostas esportivas são feitas majoritariamente entre os homens, né? É um modelo que, óbvio que tem mulheres jogando, mas é um modelo mais masculino, e 47% desses apostadores declaram que redirecionariam esse dinheiro para a poupança caso não pudessem mais fazer essas apostas esportivas. O que é importante hoje é que o Congresso está votando a regulamentação das apostas esportivas para que essa modalidade, que hoje não paga imposto, consiga trazer aí um retorno para a sociedade. Hoje tem muito brasileiro apostando, são, sem nenhum exagero, alguns bilhões de reais que saem da poupança e vão para as apostas esportivas sem que tenha nenhum tipo de imposto pago sobre isso, e esses impostos poderiam ao menos fazer bastante diferença em políticas públicas, por exemplo, de educação financeira para a população brasileira. Perfeito, é isso aí mesmo. Aliás, a gente exibiu, falando nessa regulamentação, a gente já exibiu, trouxe aqui reportagens especiais feitas pelo Felipe Killing, pela Sônia Blota na Europa, falando sobre como foi o processo de regulamentação das bets, né, das casas de apostas lá fora, para que a gente veja como funciona e siga nesse caminho aqui pelo Brasil, já que tem essa discussão e essa necessidade mesmo de regulamentação desse setor, que cresceu enormemente nesses últimos anos em especial, e que seria uma espécie de regra, um conjunto de regras para, inclusive, garantir segurança, né? Segurança das pessoas, integridade dos apostadores de alguma maneira. Não é para tutelar a forma, não é para o Estado tutelar a forma como as pessoas colocam seu dinheiro, apostam e tal, até porque, enfim, colocam na Mega Sena. Então, eu não posso falar entendeu? nada porque eu jogo na Mega Sena também. Então, cada um usa o próprio dinheiro como quer, né? É exatamente isso. Agora, gente, vocês já ouviram falar no tal do jogo do tigrinho? Jogo do tigrinho, alguém já? Porque isso virou uma febre. E as pessoas, elas se viciam. E aí é uma outra história, né? Aí a gente tem que falar sobre vício em jogo. Então, vamos atrás disso aí, porque acho que rende pauta, viu, Sheila? Não que não vicie essa coisa de tentar fazer... apostar no jogador, né? Como é que é, Sheila? Coitado de quem aposta. Falando, coitado de quem aposta no Yuri Alberto. Né? Entendo. Mas é isso. Gente. Jogo do tigrinho é fraude, tem gente dizendo que tá vendo? E aí é importante uma regulamentação para separar joio do trigo também, sabe, gente? Quando eu falei assim de garantir alguma integridade, alguma segurança para apostadores, tem a ver também com isso, né?